E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Só que antes de começar o vídeo, tá? Só vou dar um aviso. Se eu não gravar matéria para esses dias para frente aqui, é porque eu peguei princípio de Natsubate, tá? No caso, princípio de insolação. Você vê que tá muito quente. Tá, ó, você vê, ó. Quase 5 horas da tarde, quase 32 graus aqui. Então você vê que eu acabei tendo consequências com isso. Então ontem era para mim ter gravado matéria, eu não gravei. Tava meio baqueadaço. Aí eu tô gravando hoje para tentar não deixar acumular muita coisa. E tem umas coisas aqui que eu quero trazer para você também que eu achei que é meio complicado deixar passar muito tempo. Então por isso que eu quero trazer. Por quê? A primeira matéria é que o governo falou que o crescimento real do PIB teve um aumento. E eu discordo. Tá? Eu discordo com o próprio relatório que eles vêm trazendo de tempos em tempos. Então eu vou trazer isso para você ver como é que o governo japonês tá mentindo. Ele mente que nem sente, tá? Como é que se diz? O Trump, ele fez, como é que se fala, um comício, tá? E ele falou certas coisas ali no comício dele que me chamaram muita atenção. Eu acredito que tenha chamado a atenção também de muita gente. No caso, economista. É coisa boa? Não, muito pelo contrário, tá? Por isso que eu falo assim, que quem achar que o Trump vai entrar no poder, que ele vai ajudar o Japão, o Japão é aliado, vai se fuder de verde e amarelo. Porque de acordo com o que o Trump está fazendo aqui, ele vai falar que ele falou aqui que eu vou trazer para você, é o contrário. Canso de falar, o Trump ele é nacionalista, o que ele puder fazer para deixar os Estados Unidos bem, ele vai fazer. Nem que ele tiver que sacanear os outros países, ele vai. E ele vai fazer. Como ele já está falando que ele vai fazer aqui. Então, já vou trazer isso para você. E se der, tá? Se der tempo, a última matéria será o quê? O governo japonês ele vai dar 400 milhões de ienes para a Palestina. Ele vai dar, ele não vai emprestar, ele vai dar. Japonês, você é contra? Porra, pra caramba. O povo aqui tá se lascando, você vai dar dinheiro pros outros? Qual que é a diferença dos palestinos pros japoneses? Agora eu te pergunto, você vai falar para mim que não tem japonês passando fome, que não tem japonês com problema psicológico, por causa que não está conseguindo dinheiro para pagar suas contas, questão de moradia e etc. Você vai falar para mim que não existe homeless no Japão, que não existe, como te falo assim, entre aspas, moradores de rua no Japão e dar dinheiro para os outros? Vamos parar para pensar, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui em relação ao PIB. Tá. 内閣府が発表した今年4月から6月までの GDP 国内総生産は前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率に換算してプラス 3.1% と2期ぶりにプラスとなりました。個人消費が持ち直したほか、企業の設備投資も堅調でした。一方、名目 GDP は物価高が続いていることを反映し、年率換算でプラス 7.4% となり、金額では607兆9037億円と初めて600兆円を超えました。Pois é, né? Para quem entende a matéria deve ter sacado aqui. Se essa ideia fosse 100% real, é bacana, pô, é bacana, não dá para tirar o mérito. Mas do que eu tenho visto, pô, isso aqui é uma grande, não é mentira. Isso aqui é um engodo para não falar uma falácia. Mas vamos lá. De acordo com junho, de abril a junho desse ano, o PIB, então o Produto Interno Bruto, aumentou 3,1% em termos anuais em relação aos 3 meses anteriores. O primeiro aumento positivo em 2 trimestres. Além disso, o PIB nominal ultrapassou os 600 bilhões de ienes pela primeira vez quando convertido no montante anual. Isso porque tem uns tapados. Eu falo tapado porque é tapado. Que vira e mexe quando eu colocava esse tipo de como é que se fala assim? De anúncio ali, escrevia nos comentários. Ah, mas é só o PIB anual. O PIB nominal, desculpa, é só o PIB nominal. O PIB nominal não importa na economia. Eu vou trazer para você o que significa PIB nominal mais para frente. Mas vamos lá. O governo anunciou que a taxa de crescimento real do PIB de abril a junho, excluindo variações de preços,
foi de mais 0,8% em relação aos 3 meses anteriores. Essa ideia de manipulação de dados de 0,8% é complicada, porque em cima disso aqui ele pode deixar o PIB no vermelho, tá? Então você vê que eles usam uma manipulação de dados ali, dependendo, para tentar deixar o troço mais positivo possível, tá? Tanto que eles colocam assim, se isso continuasse por um ano, a taxa anualizada seria de 3,1%, o primeiro aumento positivo dentro dos 2 trimestres. Só que quem acompanha o canal deve se lembrar que eu gravei uma matéria que o próprio governo japonês ele fez duas previsões. Uma ele tinha feito a dele mesmo normal, aí depois que a organização, eu não lembro se foi a Organização Mundial do Comércio, né, o outro órgão, é um outro órgão aí mundial aí que fez uma comparação em relação ao Japão, aí o Japão refez seus dados, seus números, e ele ficou com um crescimento de 0,9%, não vai chegar nem a 1% ao ano. Ele me solta um troço desse de 3,1%, por isso que eu falo, tem alguma coisa, como é que eu falo assim, meio viajada aí, tá? Analisando por setor, tá? O consumo pessoal aumentou 1% em relação aos 3 meses anteriores, ficando positivo pela primeira vez em 5 trimestres. Eu não sei aonde que aumentou o consumo pessoal. Consumo pessoal é aquele consumo que as pessoas compram aqui no Japão. Né? Se eles falam assim, aumentou o valor de consumo, é uma coisa. Porque aumentar o valor de consumo, o que é? Aumentou o preço das coisas, as pessoas têm que comprar porque elas têm que comer. Aí tudo bem. Mas ela fala assim, aumentou o consumo, aumentou aquilo que as pessoas estão comprando, aí fica tenso. Por que disso? Porque se eles pegarem só do povo aqui, é uma coisa. Mas se eles pegarem, igual que eles fazem aquela manipulação de dados em relação à exportação, aquilo que os estrangeiros estão comprando dentro do Japão, o que não deveria, porque eles estão consumindo aqui dentro. Eles não estão consumindo nos aeroportos já para ir embora. Não, eles estão consumindo aqui dentro. Mas ainda assim eles falam que é exportação. Então você vê que manipulação de dados, isso é manipulação, na cara dura. Não tem outra coisa. Mas eles usam para poder inflar as exportações de alguma maneira. Então em cima desse 0,8% ali que eles estão colocando, pode ter uma manipulação de informação muito grande, tá? Mas vamos dar como é que fala assim, a margem de confiança para eles. Continua. Então o consumo aumentou 1% em relação aos 3 meses anteriores, ficando positivo pela primeira vez em 5 trimestres. Então você vai colocar 3, 6, 9, 12, 15. Né? Então é um ano, 3 meses lá embaixo. Isso deveu-se à recuperação das vendas dos automóveis, cuja produção foi interrompida em relação às fraudes em torno da certificação nacional, bem como as fortes vendas de vestuário e restaurante. Isso aqui ficou feio pra caramba, né? Porque eu havia alertado que o governo ele ia usar essa parte das montadoras para manipulação do PIB. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia alertado sobre isso. E você vê que essa parte da recuperação deles, fala assim, então eles retiraram toda a restrição sobre as montadoras e nisso já está vendendo assim igual água. Fez sentido um troço desse? Sendo que a Toyota basicamente ela só ia voltar a trabalhar as últimas 2 fábricas agora no final de agosto. Ela não voltou 100%. As outras voltaram agora, em julho. Não em junho. Só que o governo está colocando relatório para junho. Então você vê que tem alguma coisa muito errada aí. Tá? Então você vê que o governo está mentindo na cara dura, na cara larga, que nem sente. Mas vai continuando aqui. O investimento de capital empresarial, né, aumentou 0,9% em relação à recuperação
da produção de automóveis. Então você vê que diz a lenda que na hora que as empresas foram autorizadas a trabalhar de novo, a fabricar os automóveis ou as motos, porque houve fábrica de moto que foi pega também agora dessa última vez, os empresários, os donos das fábricas foram lá e fizeram investimento de capital rápido dentro da fábrica. Fez sentido um troço desse para você? Porque para mim não fez, né? Mas continuando. Investimento em habitação aumentou 1,6%. Quem se lembra da matéria que eu gravei aqui falando que o próprio governo ele estava cortando investimentos em habitação no Japão? Pois é, mas continuando. E aqui ele fala que as exportações aumentaram 1,4%. E eu vou trazer uma matéria aqui para você que desmente isso, tá? Ali, na primeira matéria da taxa do crescimento é do mês 4 a mês 6. Essa daqui é de janeiro a junho, que o Japão tem um déficit de 3.234,5 bilhões de ienes em exportação. Como é que me cresce o PIB se você tem um déficit? Pois é, né? Mas vamos lá. Então, continuando aqui. Por outro lado, o PIB nominal aumentou em uma taxa anualizada de 7,4%, refletindo um aumento contínuo dos preços e ultrapassou 600 bilhões de ienes pela primeira vez, em 607.903,7 bilhões de ienes. Isso aqui eu concordo mesmo e coloco as duas mãos ali no fogo, porque com certeza deve ter dado isso. O PIB nominal do Japão excedeu os 500 bilhões de ienes em termos anuais pela primeira vez, tá? Em comparação de outubro a dezembro de 1991. Foram necessários mais de 32 anos para ultrapassar os 600 bilhões de ienes. Só vou colocar uma coisa aqui para você refletir, tá? Você vê que eles falaram que eles levaram mais de 32 anos para ultrapassar essa parte do PIB, do PIB nominal. Então, por que eu quero falar isso aqui? Porque o nome Japão é um branding, tá? Ele é uma marca. Então, se levou-se 32 anos para criar essa marca Japão. Porque nós estamos falando de 91. É bem naquela época, bem no auge dos Dekasegi aqui no Japão. Nessa época. Década de 80 e 90. Porque antes disso estava tendo o quê? Aquela recuperação pós-guerra. Então, antes disso, dessa recuperação pós-guerra, o Japão era um país que ele não era visto com bons olhos pelos vizinhos, porque o Japão invadia a Coreia, o Japão invadia a China, o Japão está invadindo a Deus de todo mundo, fazendo guerra. Então teve que tomar 2 bombas atômicas na cabeça para poder ficar quieto. Aí hoje fica de coitadinho. Ah, meu pai, nossa, que nós tomamos uma bomba atômica na cabeça, coitadinho de nós. Mas, porra, quantas merdas eles não fizeram antes? Por isso que eu falo, não passo pano não. Fizeram muita merda. Houve muito massacre que o Japão fez, invadindo Coreia, invadindo China e caramba 4. Aí achou que nem ia entrar a Segunda Guerra e ia sair peitando Deus em todo mundo. Beleza, foi lá, tomou 2 bombas atômicas na cabeça, que agora dá uma de coitado perante o mundo em relação às bombas atômicas. Mas procurou. Você viu que os Estados Unidos estava quieto, eles foram lá em Pearl Harbor cutucar os caras. Tinha necessidade disso? Não tinha. Procurou pra cabeça. Por isso que eu falo, o Japão é coitado? Não é. Então entramos aqui agora nessa ideia dos 32 anos aqui. Você vê que desde 91. Então o Japão, ele criou essa marca Japão, esse branding Japão, nesses 32 anos. Foi nesses 32 anos que as pessoas trabalhavam, ganhavam bem pra caramba, que o povo teve uma certa estabilidade, porque ainda tinha aquele, como é que se fala assim, aquele sentimento de reconstrução. Você vê que aquele movimento Dekasegi estava muito forte no Japão. Então as pessoas
independente de investimentos, elas podiam trabalhar pra cacete aqui no Japão, mas elas sabiam que elas iam ganhar, elas iam ter uma qualidade de vida boa, porque elas iam receber muito. Hoje é diferente. Mas foi construída toda uma marca em 32 anos de Japão. E é isso que as pessoas não levam em conta. Só que agora, daqui para frente, se não mudar, esse branding Japão, ele vai começar a perder valor. E eles perceberam isso com o governo Kishida. Tanto que você vê que o Kishida, não é que ele quis sair, ele, entre aspas, nas próprias palavras dele, quem estudou psicologia sabe do que eu estou falando. A forma que ele estava citando ali é indicativo já. Por que eu falo dessa parte de, como é que se fala? De psicologia? Porque eu tive 2 semestres na faculdade em relação à psicologia. Porque os professores falavam, se você vai ser um gestor, você não sabe se algum dia você vai ter que contratar. Então você não sabe se algum dia você vai ter que determinar um perfil psicológico daquela pessoa. Se aquela pessoa vai ser um bom trabalhador para sua empresa ou não. Então você precisa saber o mínimo da psicologia. Então por isso que eu falo, não sou psicólogo, mas tenho uma certa base de estudo por causa do que eu passei na faculdade ali, de acordo com meus professores. Então, determinadas situações, determinados traços que aparecem de afirmação, já dá para sacar que o Kishida, ele queria ficar, mas o próprio partido tirou ele. Você vê que ele várias vezes no discurso dele fala o partido, o partido, o partido, o partido. Ele não fala eu. Não, ele fala partido, partido, partido. Para o bem do partido, para o bem da coisa. E o partido. Ele não fala assim, para o meu bem, para a minha situação, não. Para o partido. Então já dá para você sacar que ele foi tirado, ele foi chutado dali. Só que para não ficar feio, é melhor ele sair fora do que ele bater de frente. Porque é aquela velha história, se ele não bate de frente, ele sai assim, ele já vai ter aquela marca, ex-primeiro-ministro, beleza, então ele pode continuar na política ali, desde que ele não bata de frente, ele pode ser indicado para um cargo de ministro, etc. Mas se ele bate de frente, ele cai no ostracismo, os caras chutam ele, os caras somem com ele. Como você vê que aconteceu com muito político que tem aí hoje em dia. Sumiu os políticos aqui do Japão, determinados políticos eles sumiram. Por quê? Fizeram burrada, para não falar outra coisa. Tá. Então, vida que se segue. Então, continuando aqui. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão levou 32 anos para fechar essa marca. Da mesma forma para fechar esses valores. Só que esses valores, dependendo daqui para frente, se o Japão não tomar cuidado, vai detonar a marca Japão. É perigoso pra caramba para ele. Mas por que eu falo que o PIB nominal para um país, ele importa muito. Por isso que eu falo que tem gente que é tapado. Por que eu falo que é tapado? Que ela escreve nos comentários ali, japonês, mas é só o PIB nominal, não é o PIB real. Olha só o que significa o PIB nominal. Porque parece que as pessoas não sabem o que significa quando escrevem nos comentários. PIB nominal é que tem em conta as flutuações de preços. Então, flutuação de preço, o que é? Inflação dentro de um país. Então, se tem o PIB nominal muito alto, sinal que o preço das coisas subiram muito. E isso é bom para as pessoas? Não. Isso é bom só para o governo, mas para as pessoas não. Então já dá para você entender mais uma nomenclatura de educação financeira. Porque às vezes você vai pegar algum relatório do governo para você se basear em fazer seus investimentos. Então agora você já sabe o que significa PIB nominal. E quanto mais alto, mais porcaria é. Não é bom. É bom para quem? Só para o governo. Mas para as pessoas não. Por causa do quê? Do tamanho da inflação.
O PIB nominal, que tem em conta as flutuações de preços, ultrapassou os 500 bilhões de ienes pela primeira vez em uma base anual, né? Por isso que eu falo para você que, em relação às pessoas que é tapada, porque se é uma pessoa que leva isso aqui em conta e ela sabe realmente que é um PIB nominal, ela não falaria: ah, o PIB nominal do Japão não importa. Pois é, né? Então depois daqui ele só vai dar um prospecto, igual no caso assim. O PIB ultrapassou os 500 bilhões de ienes, né? No caso ficou em 500,2407 bilhões de ienes, pela primeira vez numa base anual dentro dos 3 meses de outubro a dezembro de 91. Aí depois disso, de 91, tá? Caiu temporariamente abaixo dos 500 bilhões devido ao choque do Lehman em 2008, que deu aquela bolha, e depois no terremoto do leste do Japão em 2011. Em 2015, a administração Abe estabeleceu uma meta de aumentar o PIB para 600 bilhões, né, até 2020. Então você vê que o Abe ele queria trazer inflação para o Japão de qualquer maneira. Mas ele não conseguiu, graças a Deus. Por que eu falo esse tipo de coisa? Por causa do branding Japão, da marca Japão desses 32 anos. Porque foi nesses 32 anos que o Japão construiu que ele era um país seguro, que as pessoas podiam vir para cá, ter uma família, conseguir ter sua vida tranquila e ia ganhar bem. É um país bonito e tem nome. Simples assim. Você vê que tem muita gente que cai no saudosismo do Abe, porque o Abe não conseguiu fazer isso aqui. Porque se o Abe tivesse conseguido fazer essa meta de inflação para o Japão, muita gente, em vez de estar falando bem do Abe hoje, iria estar xingando o Abe, né? Então já dá para você sacar por A mais B que nem tudo que reluz é ouro. O cara só conseguiu isso aí, o cara assim, só conseguiu esse nome bom porque ele não conseguiu a cagada de aumentar a inflação naquela época. Porque senão, como é que se fala assim, dependendo, não vou nem falar, que Deus o tenha, tá? Poderia ter acontecido mais cedo. E aí? Tá? É a mesma coisa, igual o Kishida. O Kishida só conseguiu implantar os foguetes, a defesa de foguete no Japão, porque a China mandou foguete para cá. Porque o Abe já queria fazer isso também, essa defesa dos foguetes. O Abe era doido para fazer isso. Só que o Abe sempre tentou, ele nunca conseguiu apoio do povo para fazer isso. Não é nem apoio governista, era apoio do povo. Porque senão, sem o apoio do povo, a popularidade dele cairia, ele seria chutado da política, igual que aconteceu com Kishida. Só que o Abe nunca conseguiu, porque nunca teve um catalisador para isso. No caso do Kishida teve. Se a China não tivesse mandado os 2 mísseis aqui, o míssil ali no mar do Japão, ali perto de Okinawa, ali, não teria dado nada disso. Se a China tivesse sido esperta e ele não tivesse mandado os mísseis ali, mas não, eu sou forte pra caralho, eu mando no Japão se eu quiser, o Japão vai ser fichinha, foi lá e mandou 2 foguetes, bom, beleza. Dei toda a munição pro cara se armar. Não era muito mais esperto? Não, vamos falar em questão de guerra, tá? Questão de guerra, questão de esperteza. Se a China não tivesse feito nada, o Japão não teria defesa terrestre nenhuma, assim, só aquela defesa de mar e um pouco terrestre dos mísseis, mas não teria da forma maciça e massiva que ela tem hoje. Tanto que o Japão tem tanto míssil, entre aspas, que eles doaram míssil para a Ucrânia, míssil Patriot. Só para você ter ideia. Então, o Japão ele não teria esse tanto de defesa que ele tem hoje. Então, se a China entrasse em guerra com Taiwan ali e depois quisesse, junto com a Coreia do Norte ou com a Rússia, sei lá o que for, descer a lenha no Japão, era muito fácil. Não tinha tantas defesas, mas não. Vou lá e mando foguete no Japão. O Japão compra armamento, pronto, beleza. Agora o Japão está armado até os dentes, agora como é que eu faço? Fica muito mais difícil de eu tentar invadir o Japão. Foi burrice? Total, né? Por isso que eu falo, tem governo que, em vez de fazer as coisas na calada, não, sai falando. Por isso que eu falo pra você, você tem seus planos? Meu, fica quieto, não fala pra ninguém.
Porque a partir da hora que você fala para alguém, vai dar problema. E olha aí. Falando estrategicamente falando, em relação à China e Japão, não foi burrice? Pois é. Vida que se segue, né? Como é que se fala assim? Vai pagar pela burrice. Então, continuando aqui, aí depois teve o coronavírus, etc. Com essa cronologia, e termina com Kishida falando aqui, né? O primeiro-ministro Kishida disse aos repórteres do gabinete: conseguimos atingir a meta de 600, bilhões aqui, o que foi estabelecido em 2015, durante a administração Abe. Além dos salários reais positivos em junho e o nível mais elevado de investimento de capital da história. Essa parte, nível mais elevado de capital da história, também tem minhas dúvidas. E o PIB nominal de mais de 600 bilhões de ienes indica a transição para uma economia orientada ao crescimento impulsionado por aumentos salariais e investimentos. Pior política de bosta, como é que se fala? Desculpa o termo. Continuaremos a acompanhar de perto as tendências econômicas. Por quê? Se eles forem fazer uma política orientada a aumentos salariais e investimento, você sabe que não vai dar certo. No Brasil não deu certo. Aqui também não vai dar certo. Por que disso? Porque se os salários não acompanharem a inflação, não tem como. Sempre vai estar perdendo. E quem? O público. E cada vez pior. Por quê? É cada vez menos a arrecadação de impostos e as despesas do governo cada vez aumentam mais, então eles vão ter que aumentar cada vez mais os impostos. Então, uma política de crescimento impulsionada a aumentos salariais e investimentos, você acha que isso é certo? Não vai dar certo, nunca deu. Eu não conheço um país do mundo que deu certo isso. É burrice? É burrice. Mas continua seguindo essa cartilha. Então se fode. Vai fazer o quê? Desculpa o termo. Tem muita gente que fala assim, japonês, você fala muito palavrão, mas eu vou falar uma palavra. Que palavra que eu posso usar nesse momento? Escreve pra mim nos comentários aqui. Não tem, pô. Então vamos lá, a próxima matéria aqui. Essa matéria aqui, tá? Não é de agora. É de 18 de julho. Você vê como é que o governo mente que nem sente. Ele solta as coisas e ele esquece das coisas que ele faz. Então aqui ele já mostra o déficit da balança comercial de janeiro a junho. Então você vê que é um déficit comercial desde janeiro. E aqui essa taxa real do PIB é do mês 4 ao mês 6. Olha a diferença. Então aqui nós estamos falando de valores desde janeiro, não de abril. Então já dá para você sacar como é que o governo japonês ele mente que ele nem sente. Só para você ter uma ideia do tamanho da sacanagem. 財務省が発表した貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた今年1月から6月までの半年間の貿易収支は3兆2345億円の赤字となりました。ただ、赤字額は去年の同じ時期と比べて半分以下に縮小しました。円安を背景に自動車や半導体製造装置の輸出が膨らんだことなどが要因で、輸出額が 8.8% 増えた一方、輸入額は 0.8% の増加にとどまりました。Pois é, na época eu gravei essa matéria. Tá, então quem acompanha no canal, eu sempre falo, quem acompanha o canal aqui nessa parte de economia aqui no Japão, ele é muito bem informado. Tá? Mas vamos lá, a balança comercial dos 6 meses de janeiro a junho desse ano foi um déficit de mais de 3,2 bilhões de ienes, que foi reduzido em mais da metade em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso deveu-se no aumento do valor das exportações de automóveis e equipamentos de produção de semicondutores, em relação devido ao iene mais fraco. Então como é que ele me alega que ele aumentou, tá, o crescimento do PIB? Teve um crescimento do PIB aqui na parte, se ele está tendo um déficit nas exportações. Deu para você entender como é que é o tamanho do problema no Japão? Você vê que o governo japonês está tão desesperado de mostrar algum resultado para o mundo,
que ele está crescendo, que ele está usando até informação que ele está gerando ali na cabeça dele. Porque tem coisas que não faz sentido. Porque se ele me fala que ele teve um déficit, que ele teve perdas nas exportações, como é que ele me alega que ele aumentou? Cadê? Que as exportações aumentaram 1,4%. Se ele está tendo déficit. Faz sentido? Pois é. Mas continuando aqui a matéria, só para vocês terem... Tem 2 trechinhos aqui que eu quero trazer, porque isso aqui vai linkar com a próxima matéria, que é a matéria do discurso do Trump. Você vê como é que uma matéria puxa a outra, por incrível que pareça. Pode parecer coincidência, mas vamos lá. De acordo com as estatísticas comerciais divulgadas pelo Ministério das Finanças, a balança comercial dos 6 meses de janeiro a junho, após subtrair as importações das exportações, houve um déficit, houve perdas, tá, de 3.234,5 bilhões de ienes. Tá. Isso deveu-se aos fatos das exportações de automóveis para os Estados Unidos. Guarda bem essa frase. Exportações de automóveis para os Estados Unidos. Porque isso aqui vai linkar com a próxima matéria. E equipamentos de produção de semicondutores para a China terem aumentado devido a um iene mais fraco, resultando em exportações de 51.516,9 bilhões de ienes, dando um aumento de 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, o montante de importação aumentou apenas 0,8% para 54 mil. Você viu que o Japão vendeu 51. O governo japonês gastou 54.517,4 bilhões de ienes. Então você vê que o montante que ele está gastando com exportação, com importação, é muito maior do que ele está vendendo. Então está no vermelho. Tá. E o Ministério das Finanças disse que isso deveu-se à estabilização de preços de energia, no caso do gás natural liquefeito, e do carvão, que dispararam depois da guerra, ali, da invasão da Rússia ali na Ucrânia. Então você vê que o Japão está gastando mais do que ele está ganhando. Aqui ele já me fala que as taxas de exportações aumentaram. Então já dá para você ter uma ideia de quão mentiroso ele está. Mas vai falar que não está. Pois é. Mas você vê que com os próprios relatórios que o próprio governo japonês solta, a gente já pega as discrepâncias, as diferenças e já aponta, ele está mentindo. Mas você vê que nem ele percebe o tanto que ele está mentindo, em desespero, para poder mostrar que tem alguma coisa boa acontecendo no Japão, economicamente falando. E não tá. Canso de falar, o troço está esquisito, o troço está ruim, o troço está feio, está afundando. Mas, pois é. Ó, só para vocês terem ideia, quando o Kishida pediu as contas, o dólar, como é que se fala assim, caiu em relação ao iene. O iene caiu para 146, estava em 147, caiu para 146. Só que você vê que passou alguns dias, juntamente com os relatórios econômicos, já explodiu de novo, 148. Então todo aquele esforço que o governo, como é que se fala assim, juntamente o governo japonês tentou fazer, foi buraco. Mas aquele cara, o vice-presidente do Banco do Japão ali, ele já tinha jogado tudo por ralo. Então você vê que eles próprios sabotam eles mesmos. É meio complicado. Aí só vem os Estados Unidos dar a última facada na pessoa ali. Olha só, agora vamos na parte do Trump. Você vê que não é sacanagem, ó. トランプ前大統領は14日、ノースカロライナ州での集会で、アメリカ国内でインフレが続き国民が疲弊しているとした上で、国内の石油や天然ガスの増産を支援するなどとし、エネルギー価格の引き下げによってインフレの抑制を図る考えを強調しました。
I'm announcing today that under my leadership, the United States will commit to the ambitious goal of slashing energy and electricity prices by half, at least half. Caralho. We intend to slash prices by half within 12 months, at a maximum 18 months. さらにトランプ氏は、長年にわたって我々に鞭を打ってきた外国に対し 10% から 20% の関税をかけると述べました。これまでは外国から輸入される製品に一律 10% の関税をかけるとしてきましたが、さらに引き上げる可能性を示唆しました。Se alguém acha que o Trump ganhando ele vai ajudar o Japão, ele não vai. Tá? Porque, olha só, quem entende inglês entendeu o que o Trump falou. Quem não entende, vem com o tiozão aqui. Olha só, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no dia 14, tá? Um comício que ele fez, se recuperar o poder nas eleições de outono, se ele ganhar, né, trabalhará para reduzir os preços da energia, pelo menos pela metade dos atuais, apoiando o aumento da produção doméstica de petróleo e gás natural, para controlar a inflação. O ex-presidente Trump realizou um comício no estado da Carolina do Norte no dia 14. Na reunião, Trump afirmou que a inflação continua nos Estados Unidos e que as pessoas estão exaustas. Aí ele disse: sobre minha liderança, caso assim ele ganhar, né, claro, dentro de 1 ano e no máximo 18 meses, iremos pelo menos reduzir os preços da energia pela metade. Vocês têm ideia do tamanho, da importância disso que ele falou? Estamos anunciando nossos ambiciosos objetivos de reduzir isso pela metade. Então ele falou que depois que ele foi eleito, dentro de 1 ano a 18 meses, eles vão cortar o valor da eletricidade nos Estados Unidos pela metade. Isso é uma campanha, como é que eu falo assim, uma promessa de campanha muito forte. E mostra o que? Tem alguma coisa errada dentro dos Estados Unidos. Porque para ele conseguir cortar o custo final da energia elétrica pela metade, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa gerando dinheiro muito alto ali que não precisava ser gerado. Então já dá para você ter uma ideia que tem alguma coisa ali que tá meio esquisita. Então esse aí já começa com aquela ideia da especulação. Tá? Para tal, enfatizou a ideia de conter a inflação através do apoio do aumento de produção interna de petróleo e gás natural e redução do preço da energia. Beleza. Só que aqui ele só passou a metade da informação. Isso para começar. Porque não existe almoço de graça. Tá? Não existe almoço de graça. Então, se ele vai aumentar a produção interna de petróleo para poder segurar ali a demanda americana, e como não existe almoço de graça, alguém vai ter que estar pagando isso. E o que acontece? Grande provavelmente, para poder o resto do mundo vai ter que pagar por aquele aumento que o Trump vai estar fazendo. E como é que isso vai acontecer? Aumento no preço do petróleo. Simples. Quanto mais o petróleo dele ele tiver valor, mais ele vai ter caixa para poder subsidiar outras políticas. Por isso que no Brasil está se taxando muito, no Japão está se taxando muito, por quê? Para tentar ter caixas para subsidiar outras políticas, igual que no Japão. O Japão não tinha aquela ideia da taxa de natalidade que o Kishida criou. Então, são políticas novas, então precisa ter dinheiro para política nova. Então precisa se criar o quê? Taxas ou aumento das taxas. Então você vê que o Trump falou as coisas, mas ele falou pela metade. Ele não falou tudo. Como é que ele vai fazer? Então, para quem tem uma ideia de economia já sabe.
grande provavelmente aumento no preço do petróleo e do gás natural. Só que nisso vai foder o quê? Pro resto do mundo. O Japão depende muito do petróleo. Então você já sabe o tamanho do aumento. Só que isso não é nem a ponta do iceberg para o Japão ainda, tá? Vou chegar lá. Continuando aqui. Então ele mencionou o fato do Dow Jones Industrial Average, né, que é uma bolsa ali de ações, caiu temporariamente em resposta ao relatório do emprego do mês passado, no qual a taxa de desemprego subiu por 4 meses consecutivos. E disse, se Harris vencer, no caso a opositora ali, né, que está disputando com ele a presidência, se Harris vencer, o mundo estará na mesma situação. Posição como em 1929. Cairemos em uma queda de Kamala, que é semelhante à depressão, criticou ele. Aí essa parte agora entra o Japão. Tá? Trump também disse, vamos impor tarifas de 10 a 20% a países estrangeiros que nos punem há anos. Até agora, o governo impôs uma tarifa fixa de 10% sobre produtos importados de países estrangeiros. Mas o governo sugeriu uma possibilidade de novos aumentos. Então o atual governo, o governo Biden, já tem uma tarifa de 10%. Se o Trump entrar, vai ser mais 10 a 20% de aumento. Então já tem 10, se entrar mais 10, vai ser 20% ali. Isso no caso de 10. Se entrar mais 20, vai ser 30% de aumento. E você acha que esses 30% de aumento, para o Japão que está vendendo, pagar imposto para vender lá, vai sair barato? Lógico que não. Vai diminuir o quê? O número de importações, o número de exportações do Japão com esse tipo de taxa. Os americanos vão comprar menos do Japão. Fato. E sendo o Japão, no caso, sendo os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial do Japão, tirando a China. A China é o primeiro maior parceiro comercial, no caso de importação e exportação, os Estados Unidos é o segundo. Se os Estados Unidos metem uma taxa de 20% a 30%, vai arrebentar a economia do Japão, no caso de exportação. E aí? O que você acha que vai dar? Então, para quem está achando, para quem está torcendo, o Trump, não é nem questão de direita e esquerda agora, tá? Mas o Trump vai entrar, ele vai revolucionar, beleza, vai revolucionar para os Estados Unidos. Eu canso de falar, o Trump ele é nacionalista. Se ele tiver que colocar o resto do mundo de joelho para poder deixar os Estados Unidos sorrindo, ele vai fazer. Ele está pouco se lascando para isso. E você vê que o Japão não está numa situação boa de pagar 20% a 30% a mais de taxa de exportação. E aí? Porque isso vai diminuir muito as vendas do Japão. E se porventura ele fizer isso, de cortar a energia pela metade, ele vai ter que aumentar de alguma forma o valor, porque de arrecadação, porque não existe almoço de graça. E nessa brincadeira toda, você já sabe o que vai acontecer. Dependendo, aumentos horrendos no petróleo e no gás natural, e o Japão compra petróleo e gás natural. Então você já sabe o tamanho dos aumentos, dependendo, que poderão ser que tenham um ano que vem. Só que não esqueça, nós estamos colocando os valores só das taxas ali, entre aspas, americanas, tá? Ou a ideia do petróleo. Só que em cima disso ainda tem o valor do dólar no Japão. Então quanto mais alto tiver esse dólar no Japão, mais caro isso vai ficar ainda. Dá para mensurar esse tipo de coisa agora? Agora não dá. Se você quiser ter uma ideia de mensuração, você faz um cálculo de taxa de exportação a 30% com dólar a 148, que está agora no momento da gravação desse vídeo. Para você ter uma ideia de quanto você vai ficar. Não vai ficar barato, tá? Já te garanto. Então tem muita coisa, vai dar problema? Pô, pra caramba. Não espere um futuro bom pro Japão. Talvez, tá?
talvez com a Kamala entrando no poder, a coisa toma outro rumo. Porque dependendo, pode ser que ela continue seguindo a linha do Biden ali, alguma outra coisa. Ou ela criar uma ideia nova para ela. Tá? Mas de qualquer maneira, eu não vi, como é que fala assim, os prospectos da Kamala Harris ainda. Por isso que ele fala assim, a queda da Kamala ali, né, no caso do Trump. Eu não vi as promessas de campanha da Kamala. Mas as promessas de campanha do Trump, para quem tem noção de economia, são totalmente horrendas. Principalmente para o exterior. São totalmente horrendas. Mas para quem está lá dentro, pô, os caras, não, vamos cortar a energia pela metade. Então nós vamos pagar energia, metade do nós pagamos. Pô, o cara vai ficar feliz pra caramba. Porque dependendo, o cara vai poder usar o que? Mais o ar-condicionado, o videogame há mais tempo, né? E alguma outra coisa assim, produtos elétricos há mais tempo. Porque vai estar pagando menos. Agora que se você tem que pagar muito, você vai ter que usar num tempo bem menor. Então já dá para você sacar por A mais B o tamanho do problema que vai chegar para o Japão. E que ele não controla. Então por isso que às vezes para o Japão seria muito mais interessante, dependendo da situação, apoiar a Kamala do que o Trump. Porque essas palavras do Trump aqui não vai trazer um bom futuro para o Japão. Só que é aquela velha história, você conversa para gente grande. Porque vai ter muita gente que não vai aceitar o que eu estou falando. Só por causa que o Trump é de direita. Só que aqui, por isso que eu falo que aquela ideia de o que é certo e errado se perdeu. Não, se meu time está ganhando, não me importa de pagar 3 vezes o imposto. Mas meu time está no poder. Faz sentido um troço desse? Não, é o que acontece no Brasil. E o que está começando a acontecer aqui no Japão também. Então não faz sentido certas coisas. Tá? Aquela ideia de certo, de bem e mal, tá se perdendo. Mas, vida que segue. Então vamos aqui à parte da Palestina. Vai dar tempo. Se meu computador me ajudasse, né? Mas vamos lá. Esse aqui não tem videozinho, infelizmente. Desde o conflito entre Israel e a organização islâmica Hamas, em outubro do ano passado, o governo palestino decidiu, né, o governo japonês decidiu fornecer 400 milhões de ienes para a Palestina em ajuda subvencionada através da Organização Mundial, uma vez que a situação alimentar na Palestina enfrenta uma crise. Bom, nesse ponto, como é que se fala, né? Apesar que aqui no Japão também não está muito diferente. Né? Por que eu falo esse tipo de coisa? É que eu não soltei essa matéria. Mas aqui no Japão, ele tem bancos de doação. Que as pessoas vão lá com seus produtos, deixam lá, e aquela pessoa que precisa vai lá e pega. Né? Só que, claro, tem todo um cadastro e etc. para ser feito. Não é assim, toma aqui, vai. Não, o negócio é organizado. Não é muito no esculacho. Tanto que esses bancos de doação, eles têm geladeiras para colocar os produtos lá não perecíveis, lá bonitos, bem organizados. Da mesma forma que eles pegam determinadas quantidades de produtos que vão lá, eles fecham pacotes, igual cesta básica, e levam para quem precisa realmente, depois que é feita uma triagem, etc. E esses bancos de doação no Japão, praticamente eles estão falando, não tem mais comida. Então já dá para você sacar que o Japão está passando muito problema, tá? Aí muita gente vai falar, japonês, você é um hipócrita, você mora num país que tem tudo, não tem guerra. Beleza, mas o problema psicológico não é só para quem tem guerra. O problema financeiro e psicológico não é só para quem tem guerra, não. É para todo mundo. Isso é independente de guerra ou não. A única diferença que é no país que está em guerra, existe um risco de morte. Eu não deveria estar falando essa palavra aqui, mas existe esse risco. Aqui, não. Não diretamente. Por isso que eu falo que a gente tem que parar para pensar sem hipocrisia. Tá? Porque tem muita coisa hipócrita no meio. E aí, quando eu falo esse tipo de coisa, tem muita gente que se dói. Eu acho que a hipocrisia da pessoa se dói.
ali. Aí ela começa a sair acusando, xingando, mas é aquela velha história, a verdade seja dita. Segundo o Ministério de Negócios Estrangeiros, além dos aumentos de preços dos alimentos na Palestina devido à deterioração da situação na Ucrânia, a faixa de Gaza, em particular, tem vivido uma grave convulsão desde o confronto de Israel e a organização islâmica Hamas, ocorrida em 7 de outubro. Isso significa que estão enfrentando uma crise alimentar. Como se na África também não tivesse passando crise alimentar. Por isso que eu falo que tem muita coisa que a gente tem que parar para pensar que não é hipocrisia. Porque isso aí o que é? O Hamas caçou, ele caçou. Ele achou que ele ia mandar os foguetinhos dele e ia ficar por isso mesmo. Chegou uma hora que Israel cansou. Israel está errado de fazer certas ações? Errado não está. O foda é a truculência. Tá? Mas se você quer se proteger, você está cansado, você tem um país para se proteger, é complicado. É a mesma coisa. Você tem sua casa, o vizinho do lado, e todo dia ele vai lá dar tiro na sua casa. Era o que o Hamas fazia. Ele ia lá e mandava foguete em Israel. No tempo que acontecia, de tempos em tempos. Então imagina se você tem um vizinho que de tempos em tempos ele dá tiro na sua casa, ele joga pedra na sua casa. E é isso que as pessoas não param para pensar. Por que o outro, a ação do outro ali, só por causa que o outro é dito, eu sou um oprimido, então eu posso fazer o que eu quero. E o outro lá, assim, que é considerado riquinho, você não pode fazer nada porque você é riquinho. Não, para com isso, vamos deixar de hipocrisia. Meu sangue é tão vermelho quanto o sangue dos palestinos. A minha fome é tão real quanto as deles. E aí? Vamos, como é que fala assim, não tirar o mérito para colocar uma coisa da outra. Vamos parar de hipocrisia. Então tem muita coisa que a gente tem que parar para pensar. É claro que eu não tenho essa ideia de fome como eles têm. Graças a Deus eu tenho o que comer. Mas não é todo mundo no Japão que tem o mesmo tanto o que comer. Por isso que eu falo que essa ajuda de 400 milhões de ienes que o Japão dá para a Palestina, ele poderia usar aqui dentro. E por que não dá? Porque aqui para dentro, para as pessoas dependendo, ele tem que emprestar dinheiro a juros. E lá para fora ele dá o dinheiro. Sacanagem, né? Mas vamos lá. Por essa razão, o governo japonês decidiu uma ajuda de 400 milhões de ienes à Palestina através do Programa Alimentar Mundial, com a sigla PAN, em resposta ao pedido da autoridade palestina. O Ministério de Negócios Estrangeiros declarou: espera-se que esse projeto contribua para a realização da estabilidade e melhoria dos meios de subsistência das pessoas com base na segurança humana, que é um dos pilares da assistência do Japão à Palestina. Aí entra aquela ideia, se essa ajuda for realmente só para as pessoas da Palestina, que estão passando fome, beleza, nada contra. Mas quem me garante que uma parcela dessa grana não vai ser desviada por Hamas? Para alimentar os caras do Hamas. E aí? Então tem muita coisa. Nós temos que parar para pensar. Tá? Tem muita gente que fala assim, fora Israel, beleza, mas o que Israel aguentou até o ponto dela explodir? Ninguém vê isso. Por isso que eu falo que tem muita coisa hipócrita no mundo. Se é direito de paz, é direito de paz para todo mundo. Porque se o Hamas ele quer paz, por que ele não ficou em paz com Israel? Mas não, tem que ficar lá de tempo em tempo soltando foguete na orelha de Israel. Por que você acha que Israel criou aquele escudo? Aquela barreira antimíssil deles? Anos de prática. Simples assim. Anos de experiência. Ele foi refinando a parte tecnológica dele para ir detectando cada vez mais a chuva de mísseis e a disparada cada vez mais rápida de mísseis, para poder fazer aquele escudo praticamente impenetrável dele. Claro que um ou outro às vezes passa, mas na grande maioria não passa. E aí? Por quê? Chega uma hora que os caras cansam.
Tinha que pegar esse povo que fica falando, como é que fala assim, nada contra, como é que fala assim, aquilo que eu falo, a truculência que o Israel está usando lá na Palestina é errado, eu considero errado também, a truculência. Tá? Mas, é aquela velha história, se é para acabar, vamos acabar de uma vez, seja lá o problema que for que dê, vamos acabar de uma vez para ter eras de paz. Porque não adianta você vai lá, se defende, faz uma incursãozinha só para meter medo, daqui a pouco os caras ficam mais putos e volta, mais forte ainda. Já que é para fazer, faz de uma vez. Essa é a ideia de Israel. Por isso está gerando muito efeito colateral de morte de criança, de gente lá. Tá. Mas para que ele está fazendo isso? Para fazer de uma vez só. Para quem leu Maquiavel, sabe do que eu estou falando. Simples assim. Porque tem uma citação de Maquiavel que é exatamente o que Israel está fazendo. Grande provavelmente lá o povo de Israel leu Maquiavel. Mas vida que se segue, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu sei que muita gente vai me xingar por causa desse final aqui. Tá? Mas é aquela velha história. Deixa de hipocrisia, procura analisar realmente, friamente as situações. E te trouxe por A mais B que nem tudo que o Japão está apresentando para o mundo é verdade. De acordo com os próprios relatórios dele. E acredite se quiser. Tá? Da mesma forma que se o Trump ganhar, não espere um bom futuro para o Japão, que o próprio Trump já deixou assim bem claro. Tá certo? E Maido.